No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente, e eu falo diferente porque esse é o terceiro vídeo, então qualquer coisa que eu faço é diferente. Mas eu resolvi, no caso, pegar dois livros que foram vendidos, né, pelas editoras e pelos autores sobre você é o detetive da história, você tá lendo e você tá tentando descobrir o que aconteceu, quem cometeu o crime, qual o final da história, através das pistas que eles dão. São dois livros que também têm mídias diferentes, e por mídias diferentes eu digo, tipo, no meio do livro a narrativa vai mudar completamente, você vai começar a ler uma peça de teatro. Ou então no outro você vai ler mensagens de WhatsApp e e-mails enviados por duas pessoas. Ou a transcrição de uma entrevista, né? Então, os dois livros que eu escolhi são Os Pecados de Westhart, que é da Intrínseca, e O Misterioso Caso dos Anjos de Alperton, que é da Janice Hallett, que não foi traduzido ainda para o Brasil. Eu não entendo porquê. Eu vou falar milhares de vezes nesse vídeo, inclusive, o fato de que eu não entendo como nenhum livro dela ainda foi traduzido para o Brasil. Porque todos os livros dela são assim. Ela muda sempre a narrativa, muda a forma da narração, e eu acho bem legal, eu gosto bastante disso. Enquanto eu estiver lendo, eu vou parar de vez em quando e gravar um vídeo pra falar como é que eu tô achando o livro, como é que ele tá acontecendo, e aí no final de cada um eu faço um resuminho sobre eles. Então, é isso, vamos começar então com Os Pecados de Westhart, e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês o que eu tô achando. Ontem eu tentei começar Os Pecados de Westhart. Eu fui pro parque ler um pouco, mas eu não consegui passar de 5%, a verdade é essa. Porém, agora eu já tô nos quase 50% do livro. Então, a história é a seguinte, por enquanto, né? Não vou falar muito pra não dar spoiler também. Mas a gente tá acompanhando um detetive particular e ele vai pra um clube privado em Nova York com um amigo dele de faculdade que vem de uma família mais rica e tal. E daí eles não se falavam há 10 anos, 15 anos, algo assim, e daí ele conseguiu convencer esse cara a levar ele pra esse clube. Ele tá indo lá pra um trabalho, a gente não sabe qual trabalho, a gente não sabe quem contratou ele. Aparentemente essa pessoa só pediu pra ele investigar se algo estranho acontecesse em West Hall, que é esse clube de caça mesmo. Eles vão pra lá pra caçar, são famílias ricas, são 12 famílias ricas, se não me engano, que tem, né, esse clube. A gente tá acompanhando que eles falam de 6 famílias, mas não são todos. O meu problema com o livro, na verdade, no início, foi que meta demais. Mas meta demais num nível que irrita, porque ele fica falando, você sabe que em um mistério como esse, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Ele leva, sei lá, tipo, quase um capítulo inteiro pra dizer o nome do protagonista pra gente, porque ele fica falando, ai, porque o nosso protagonista, você não sabe se ele está dirigindo o carro ou se ele é o passageiro. Você pensa, ai, sabe, foi isso que demorou muito pra mim, pra eu conseguir pegar assim o livro. Eu sei que ele vai ter mídias diferentes, né? Aparentemente o terceiro ato tem um formato de uma peça ou algo assim, então eu tô ansiosa pra isso. O crime, não sabemos se é o crime, né? Apareceu uma pessoa morta. Por enquanto a gente não sabe se é de fato um crime ou não. Então, eu acho que eu aviso mais pra frente. E o problema desse livro, assim, pra mim, é que a ideia toda é de você investigar, você é o detetive também, porque eles estão te dando parte do quebra-cabeça. Só que assim, eu não me importo. História por enquanto. Eu vou terminar, porque eu me propus a ler esse e o segundo livro que eu vou começar depois, que é aquele de fato eu tô muito animada, porque eu já li outros 3 livros da mesma autora. Mas eu não sei, vamos ver. Eu venho aqui de novo quando acabar o livro, eu acho. E daí eu falo. A minha intenção era meio que bancar detetive com isso, mas acho que não vai rolar, não. Porque eu tô assim, ok. Ok. Intrínseca, eu te amo. Não leve isso a sério, é só um livro. Poxa, é só um livro, tá? Vamos ver o que acontece. Bom, eu acabei de terminar Os Pecados de Westhart Kill. Gente, olha só, eu devia ter gravado mais um vídeo quando eu tava nos 50%, porque naquela parte eu tava curtindo. Eu tava assim, legal, ele tá, né, lidando com gênero, porque assim, enquanto tá contando a história, no meio tem uns mini capítulozinhos que ele fica falando sobre a história dos mistérios aconchegantes. Ele dá um pouquinho isso de tipo, artifícios que Agatha Christie usava, artifícios que Patricia Highsmith usava, o que é bem legal, é bem interessante. Porém, tem spoiler para vários outros livros, incluindo o último livro do Poirot. Então já começa com esse aviso aí gritando pra todo mundo. Mas
eu posso dizer? Eu odiei o final. Eu acho que esse livro, assim, ou você vai amar, ou você vai odiar o final. O final, pra mim, não funcionou. Embora, até os, sei lá, 97% eu tava adorando, porque como ele vai mudando a mídia que ele vai usando, quando ele começa a revelação toda, né, tá todo mundo reunido numa sala, aquele grande clássico pra falar o final da história, quem matou, né, as pessoas, é tudo em formato de peça. Então, o leitor, que somos nós, a gente tá na peça e é a gente que tá investigando no final do livro, o que é bem legal. Porém, aí vem a resolução que não rolou pra mim, mas não rolou mesmo. Não rolou mesmo, e eu tô indo daqui, indo pro Goodreads, ver a reação das outras pessoas, porque eu acho que esse é muito um 880, entendeu? Ou você, é exatamente isso, ou você vai amar, ou você vai odiar. Pra mim não funcionou. Mas assim, é um livro bem escrito? Tem várias coisas super interessantes. Eu descobri, por exemplo, a origem do jogo detetive. Legal, é uma coisa que eu tô levando assim pra vida. Eu aprendi coisas interessantes, porém, pra mim, realmente, a resolução da história não rolou. Agora eu vou começar o misterioso caso dos Anjos de Alperton. E vamos ver se com isso eu tenho mais alegria. Eu tô muito ansiosa pra ler esse, na verdade, porque é de uma autora que eu adoro. Gente, novamente, vou falar, toda vez que eu falar da Janice Hallett aqui, eu vou falar, quem vai traduzir os livros dela no Brasil? Então, ela também trabalha com mídias diferentes, eu sei que aqui tem e-mail, tem mensagem de texto, eu acho que tem um roteiro também, acho que não sei se é de peça ou de série de um filme, mas então vamos ver. Eu vou começar a ler hoje de noite, mais tarde, e daí quando eu tiver uns 20% eu venho pra dizer o que tá acontecendo. Então, gente, é isso, vamos ver se eu tenho mais sorte com esse. Mas os pecados de West Heartkill, fazer um resumo no final, né? Porque eu esqueci de fazer o resumo antes, enquanto eu tava lendo. Ele é um detetive que vai pra esse clube de caça de pessoas ricas no interior de Nova York. E a gente sabe que ele foi lá porque alguém contratou ele pra investigar o que tá acontecendo. Eu acho que isso eu já falei. Mas aí algumas mortes começam a acontecer e tem mortes do passado também que eles começam a discutir. Então ele tá investigando as pessoas, os casos que todos esses casais ricos têm uns com os outros, os filhos deles, e é isso. Se eu falar mais é spoiler. Esse que é o problema desse livro também, entendeu? Não tem nem tanta coisa assim que aconteça que eu possa falar que não seja completamente um spoiler, como ele deu no caso do último livro do Poirot. Mas é isso. Vamos ver se eu tenho mais sorte com a Janice Hallett. Bom, ontem de noite eu comecei a ler O Misterioso Caso dos Anjos de Alperton. E hoje de manhã eu cheguei na página 7. E eu tô adorando. Bom, aqui a gente tá seguindo a Amanda, que é uma jornalista que escreve livros de true crime. Então, a editora dela tá organizando vários lançamentos pro mesmo tempo sobre diversos casos da Inglaterra famosos. E ela sugere que a Amanda faça esse caso que era o culto dos Anjos de Alperton. A história desse culto é o seguinte: 4 homens foram mortos de uma forma ritualística. No caso, o número dos homens que estão mortos é uma coisa que é muito debatida durante o livro por enquanto, então eu não sei quantos são. Mas eles falam que foi tipo suicídio do próprio culto. E 2 pessoas fugiram, no caso 3. Um casal de adolescentes de 17 anos e um bebê, que a gente... acho que o bebê é deles. Então, o ângulo que eles querem pra esse livro da Amanda é que ela encontre esse bebê e fale o que aconteceu com ele durante esses 18 anos, porque ele tá completando 18 anos, ele é legalmente um adulto, então ele pode dar entrevista sobre o caso. Eu falo ele, mas assim, é porque é o bebê, porque a gente não sabe o gênero da criança, a gente não sabe o que aconteceu com nada disso. Só que ao mesmo tempo, um antigo rival dela, que é um outro jornalista, eles fizeram um curso de jornalismo juntos, ele também está escrevendo livro sobre o mesmo caso e é um ângulo parecido. Então, eles se juntam, no caso, as 2 editoras de cada um dos 2, que trabalham para editoras diferentes, mas elas mandam eles trabalharem juntos para encontrar essa criança, para fazer a entrevista, para não traumatizar a criança, né, 2 vezes. E é isso. Como eu já disse, acho que no início do vídeo, são diversas mídias diferentes. A gente tem roteiro, tem pedaço de livro, tem e-mail, tem WhatsApp, tem transcrição de conversas. Então, eu tô gostando muito. Eu mal posso esperar pra saber quem é esse bebê, o que aconteceu com o bebê. A gente vai encontrar o bebê? O que aconteceu com os pais desse bebê? Eu não sei. E eu tô louca pra saber. Então, mais tarde, eu planejo terminar esse livro hoje, porque eu não consigo aguentar mais um dia com ele.
Eu volto pra falar o que eu achei. Algumas horas se passaram, na verdade, umas 4 horas se passaram no final do dia já. E eu consegui terminar de ler O Misterioso Caso dos Anjos de Alperton. Isso daqui, assim, é 5 estrelas, mas fácil, 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 porque Janice Hallett, eu vou ler tudo que essa mulher faz e vou continuar insistindo que a Intrínseca tem que trazer esses livros pro Brasil, porque eles são maravilhosos. Bom, como eu tava dizendo, já dei no iniciozinho, quando eu tinha lido mais 100 páginas, eu dei um resumo do que era até então. A Amanda, ela continua seguindo, assim, né, essas coisas que ela consegue encontrar, porque ela tem que encontrar o bebê que tá fazendo 18 anos agora. Então, o livro, ele tem diversas mídias diferentes. Por exemplo, a gente tem troca de e-mail dela, a gente tem troca de mensagem dela, a gente tem, por exemplo, os áudios das entrevistas que ela grava, que são transcritos pela assistente dela, que no caso também bota os comentários dela enquanto ela tá fazendo transcrição. A gente tem 2 livros sobre o caso que foram escritos na época, a gente tem fragmentos desses livros. A gente tem carta, a gente tem um roteiro de televisão que nunca foi produzido sobre a história. Então, assim, são várias coisas diferentes. E é maravilhoso. É só isso. Assim como, engraçado, eu quero falar de uma coisa, mas sem dar spoiler. Mas no final, os 2 livros, de certa forma, a mesma coisa acontece com nossos protagonistas. Não posso falar que isso é muito óbvio o que é. Mas então, a gente muda quem tá fazendo a narração, a gente muda quem nós estamos seguindo. A gente vê que a autora no caso, a Janice Hallett, não a Amanda do livro, ela brinca muito com a questão de o que é um culto, o que faz com que alguém seja influenciado por um fundador de um culto. Então a gente vê até as próprias pessoas começando a mudar um pouco. E uma coisa muito importante que acontece é que enquanto ela tá investigando, várias pessoas que talvez teriam as respostas que ela precisa vão morrendo. Então ela vai tentando encontrar de outras formas, ela começa a perceber que isso é uma coisa muito perigosa realmente. E no final, o livro que a gente lê não é um livro que é publicado. É um livro que foi deixado trancado, 7 chaves, e quem encontrasse anos depois podia publicar. Então a ideia é essa. Eu amei, eu achei incrível. Quem gosta de tentar adivinhar o que tá acontecendo pelas pistas que são deixadas, pelas histórias que são relacionadas, nem tanto, mas quem sabe tem alguma coisa ali, sabe? Eu achei maravilhoso, eu acho que super vale a pena ler. E é isso, é assim que termina esse livro. Não muito feliz com um livro, muito feliz com o outro. Eu vou continuar lendo os próximos livros do autor de Os Pecados de West Hall, porque eu achei muito interessante a forma com a qual ele resolveu escrever. Mas, poxa, os spoilers para outras coisas é bem complicado. Mas esse daqui é maravilhoso. É uma crítica, na verdade, também à indústria de true crime, sabe? É uma crítica ao jornalismo britânico, que, no caso, eu sou interessada nesse assunto, então eu acho sempre muito divertido. E eu tava lendo e eu ficava rindo e eu virava pro meu namorado. Meu namorado é um jornalista britânico, então eu ficava rindo, eu virava pra ele e falava: olha isso, olha isso, olha isso. Inclusive, eu estou obrigando ele a ler depois de mim. Então, até a próxima semana. Leiam Janice Hallett e tchau.